Neste vídeo vou tratar do método de depreciação denominado a linha reta ou as cotas constantes. Vou dar um exemplo prático relativamente à depreciação de uma viatura ligeira de passageiros na sua vertente contabilística e também nas implicações fiscais que daí advêm. Em primeiro lugar, quero agradecer-lhe muito o facto de estar a visualizar este vídeo. Sejam muito bem-vindos à Certform Escola de Formação Prática. Eu chamo-me Miguel Fragoso, sou economista e contabilista certificado, formador em contabilidade, fiscalidade e finanças empresariais. Este é mais um vídeo da rúbrica Trate a Contabilidade por Tu e hoje vamos falar sobre a chamada linha reta como um método de depreciação. A norma contabilística e de relato financeiro número 7, a dos ativos fixos tangíveis, estabelece a possibilidade de 3 métodos de depreciação. A linha reta, ou as cotas constantes, o método das cotas decrescentes, o saldo decrescente, também denominado cotas degressivas. No método da linha reta, a cota de depreciação é linear, por isso é que se chama linha reta. Se estivéssemos a falar de um gráfico, seria constante. Já o saldo decrescente, as cotas vão diminuindo à medida que a vida útil do equipamento vai aumentando. E depois temos o método do desgaste funcional ou das unidades produzidas. Estes são os métodos contemplados na norma contabilística e de relato financeiro número 7. Esta é uma matéria que, na Certform, nós desenvolvemos em alguns dos nossos cursos práticos. Nomeadamente no curso prático de Contabilidade e Fiscalidade com Informática Aplicada, no curso prático de Contabilidade e Finanças Empresariais com Informática Aplicada, no Mini MBA em Finanças Empresariais e Fiscalidade Aplicada e depois nos cursos de Fiscalidade, nomeadamente no curso prático de Gestão Fiscal, IRS, Segurança Social, IVA, IRC e Impostos Diferidos, e no curso prático de IRC e Impostos Diferidos. Os cursos da Certform são cursos fortemente práticos, orientados para as necessidades do mercado de trabalho. Estes cursos vão-lhe proporcionar as ferramentas, os conhecimentos que muito ajudarão a enfrentar os desafios do mercado de trabalho com a preparação adequada. Estes cursos podem ser considerados como um elo de ligação entre um ensino mais tradicional e uma formação extraordinariamente prática, capaz de preparar para o mercado de trabalho. Atualmente, os cursos da Certform são full online, 100% online. Quer em live streaming, quer em e-learning, podem ser feitos a partir de qualquer parte do mundo. Os cursos podem ser feitos a partir de Portugal, de qualquer parte de Portugal e fora de Portugal. Para aceder aos programas da Certform, pode entrar no site certform.pt e tem lá informações detalhadas sobre todos os cursos. A Certform é certificada em 13 áreas de formação pela DGRT. Pode também pedir informações detalhadas através do e-mail geral@certform.pt ou através dos contactos telefónicos que nós temos no site da Certform em certform.pt. Hoje trago então um caso de uma viatura ligeira de passageiros que pertence ao ativo fixo tangível da empresa. Trata-se de um ativo não corrente. Os ativos não correntes são aqueles que vão durar mais do que um ano e a viatura ligeira de passageiros vai ter uma vida útil que já vamos calcular e que é amplamente superior a um ano. Daí ser um ativo
não corrente e um ativo fixo tangível. Como ativo fixo tangível é uma viatura ligeira de passageiros a gasóleo, foi comprada no ano 2019, o seu valor de aquisição foi de 42 mil euros e gerou no ano de 2020, nós vamos tratar esta matéria em 2020, no ano 2020 esta viatura gerou uma série de encargos para a empresa. O seguro, 800 euros, os combustíveis, nomeadamente então o gasóleo, 1.800, a manutenção e conservação, eventualmente as revisões, mecânico, 700 euros, o IUC, os impostos incidentes sobre posse ou utilização, no caso 232 euros, e a depreciação do período, que é aquilo que vamos agora calcular. Bom, quando estamos a falar dos métodos de depreciação, nós temos de ter em conta a questão fiscal. É que o artigo, o decreto regulamentar 25 de 2009, que é o decreto do regime das depreciações e amortizações, já agora nós dizemos depreciações quando se trata de um ativo fixo tangível. A depreciação que expressa aquele desgaste a que o ativo está sujeito com o decurso do tempo. Depreciações é para ativos fixos tangíveis e amortizações para ativos intangíveis. O Decreto Regulamentar 25/2009, no seu artigo 4º, estabelece os métodos de cálculo das depreciações e amortizações. E segundo este artigo, o cálculo das depreciações e amortizações faz-se, em regra, pelo método da linha reta. Esta é a regra. E pode, no entanto, optar-se pelo cálculo das depreciações pelo método das cotas decrescentes, relativamente aos ativos fixos tangíveis novos, adquiridos a terceiros ou construídos ou produzidos pela própria empresa e que não sejam, ou seja, não se pode aplicar o saldo decrescente ou as cotas decrescentes, ficam obrigatoriamente pelo método das cotas constantes ou linha reta, edifícios, viaturas ligeiras de passageiros ou mistas, exceto quando afetas à exploração de serviço público de transportes ou destinadas a ser alugadas no exercício da atividade normal do sujeito passivo, mobiliário e equipamentos sociais. Não se pode utilizar o saldo decrescente. Então, para a viatura ligeira de passageiros que nós agora vamos tratar, somos mesmo obrigados a utilizar a linha reta, por imposição do artigo 4 do Decreto Regulamentar 25/2009. Linha reta ou cotas constantes. Segundo este método, a depreciação do período vai ser igual ao longo da vida útil do elemento. E nós temos que consultar no tal Decreto Regulamentar 25 de 2009 qual a taxa de depreciação que será utilizada no caso das viaturas. No final deste decreto, 25/2009, nós temos as tabelas específicas e as tabelas genéricas. Nas tabelas genéricas, e as tabelas identificam um código para cada elemento e depois a taxa de depreciação que vai ser utilizada. Nas tabelas genéricas, com o código 2375, temos os veículos automóveis ligeiros e mistos, com a taxa ou a percentagem de 25%. 25% é a taxa que tem que ser utilizada para a depreciação. Se nós dividirmos 100 por 25, temos 4 anos. E 4 anos passa a ser a vida útil deste equipamento. Uma viatura ligeira de passageiros depreciada à taxa de 25% vai ser depreciada ao longo de 4 anos. É a sua vida útil.
A taxa de 25% é chamada taxa máxima. As taxas que nós encontramos aqui nas tabelas são as taxas máximas. Isto significa que a empresa não pode utilizar uma taxa superior à taxa máxima. E taxa máxima vai gerar uma vida útil mínima. É permitido dividir a taxa máxima por 2. E dividindo por 2, que aqui daria 12,5, passaríamos a ter uma vida útil de 8 anos. Uma taxa mínima produz uma vida útil máxima. 12,5, 8 anos. Então, taxa máxima, vida útil mínima. Taxa mínima, vida útil máxima. Nós aqui vamos utilizar a taxa máxima e a vida útil mínima. 25%, 4 anos. A partir daqui, calculamos a chamada cota constante. Dividimos o valor de aquisição do elemento, cujo reconhecimento pelo critério de mensuração do custo histórico, aqui utilizamos o custo histórico como critério de mensuração, e dividimos o valor de aquisição de 42.000 euros pela vida útil, o que vai dar 10.500 euros. Significa que esta é chamada cota constante. 10.500 euros por cada ano de depreciação. Seguidamente, procedemos ao registro ou ao reconhecimento contabilístico da depreciação do período. Uma depreciação baseia-se num débito numa conta de gastos e num crédito numa conta que vai provocar uma diminuição do ativo. É uma contraconta, uma vez que vai provocar uma diminuição desse mesmo ativo. Então, como conta de gastos que influenciará o resultado da empresa, trata-se da conta 64. Utilizamos a conta 64, uma conta de gastos, e, de acordo com o nosso plano de contas da portaria número 218/2015 de 23 de julho, do Sistema de Normalização Contabilística, que é o plano mais atualizado atualmente, temos como conta de gastos 64, gastos de depreciação e amortização. Já sabemos que aqui é uma depreciação porque estamos a falar de um ativo fixo tangível. Então é um gasto de depreciação para ativos fixos tangíveis, a conta 64.2. Portanto, trata-se de gastos de depreciação a ativos fixos tangíveis. A contrapartida será na classe 4, a conta 43, os ativos fixos tangíveis. Muito concretamente, a tal contraconta 438, que vai provocar a redução, a diminuição do ativo. 438, as chamadas depreciações acumuladas. Esta conta vai influenciar o balanço através da diminuição do ativo. Vamos contabilizar em gastos a débito por 10.500 euros e a redução do ativo. A depreciação é uma redução, uma diminuição do ativo por 10.500 euros. Este é o registro contabilístico que nós fazemos relativamente à depreciação do período. Obviamente que esta conta 438, e fazendo aqui um histórico daquilo que tem vindo a ser a conta 43 deste elemento, a conta 43 é a conta dos ativos fixos tangíveis, uma conta de balanço. Inicialmente, quando foi comprado, o seu valor de aquisição pelo método de mensuração do custo histórico foi registado na conta 43, equipamento de transporte, 43.4. Na conta 43.4, equipamento de transporte, no início, nós fizemos o reconhecimento, o seu valor de aquisição, de 42.000 euros. Debitamos esta conta
e creditamos uma conta de fornecedores de investimentos, caso tenhamos usufruído de 30, de 60 dias para proceder ao respectivo pagamento, e essa conta de fornecedores de investimentos traduz-se na conta 27, concretamente a conta 2711. Uma conta de passivo, fornecedores de investimento. E na altura foi registado por um determinado valor, vou considerar aqui os 42 mil. À medida que vai decorrendo o tempo, a vida útil, todos os anos vamos, através da conta 438, as depreciações acumuladas. Em 2019, eu vou considerar que este equipamento foi adquirido, vamos supor, em janeiro de 2019, para termos a depreciação do ano todo, 10.500. Agora em 2020, mais 10.500. Em 2021, mais 10.500 e chegaremos a 2022 com mais 10.500 e o bem encontra-se totalmente depreciado. No fim de 2020, com duas depreciações acumuladas pelas cotas constantes, ano após ano, gera-se a chamada quantia escriturada. A quantia escriturada é a diferença entre o valor da aquisição e as depreciações acumuladas. Também se deduzem as perdas por imparidade nesta formulazinha da quantia escriturada. Aqui eu não tenho perdas por imparidade neste equipamento, portanto a quantia escriturada será o valor da aquisição deduzido das depreciações acumuladas. 42 mil euros menos 10.500 euros duas vezes. Ou seja, 42.500 menos 21.000 euros. O que dá 21.000 euros. 21.000 euros chama-se a quantia escriturada. E é este o valor que vai figurar no balanço da empresa. Ou seja, quando esta empresa estiver a elaborar o seu balanço, a 31 de dezembro de 2020, o valor deste equipamento é de 21.000 euros, porque ele já teve duas depreciações que deduziram ao seu valor de aquisição. Então, no balanço, entrará no ativo, no chamado ativo não corrente, duração superior a 12 meses, muito concretamente, nos ativos fixos tangíveis. E o valor 21.000. Isto, obviamente, considerando que os ativos fixos tangíveis eram única e exclusivamente compostos por esta viatura. Com certeza que não serão. Mas neste cenário, 21.000 euros é o valor que figura no balanço. Porque no balanço figura o valor líquido. A diferença entre o valor da aquisição e as depreciações acumuladas dos ativos. Então, esta é a posição no balanço da empresa. Ativo não corrente, ativos fixos tangíveis e pelo valor líquido ou a chamada quantia escriturada. Agora vamos falar sobre as implicações fiscais. Ou seja, que implicações fiscais é que esta matéria nos traz? Tudo tem a ver com a questão deste gasto. As empresas formam o chamado resultado antes de impostos, a diferença entre os rendimentos e os gastos. Esta é chamada perspectiva contabilística. Ao longo do ano nós vamos contabilizando os gastos. E o gasto aqui foi de 10.500 euros. A empresa deduziu 10.500 euros. Este valor vai figurar na demonstração dos resultados e virá negativo, vai provocar uma diminuição do resultado. E uma diminuição do resultado provoca uma diminuição do imposto a pagar, porque eu diria que por cada 1.000 euros de gastos, e considerando uma taxa de 21% de IRC,
Por cada 1000 euros de gastos, menos 210 euros de IRC a pagar. Consequentemente, o código do IRC impõe determinadas regras, os chamados encargos não dedutíveis, ou seja, gastos que podem não ser aceitos ou podem ser aceitos até um determinado limite. Então, para esta matéria, o nosso código do IRC tem destinado o artigo 34, o qual determina o seguinte. O artigo 34 é um artigo sobre as depreciações e amortizações não dedutíveis para efeitos fiscais. O artigo 34, número 1 do Código do IRC estabelece que não são aceitos como gastos. E depois, na sua alínea C, ou aliás na alínea E, artigo 34, número 1, alínea E, não são aceitos como gastos as depreciações das viaturas ligeiras de passageiros ou mistas, incluindo os veículos elétricos, na parte correspondente ao custo de aquisição ou ao valor revalorizado excedente ao montante a definir em portaria. Existe uma portaria, existem aliás algumas portarias que vão estabelecendo os limites. Por exemplo, para viaturas ligeiras de passageiros a gasóleo ou a gasolina, o limite anual é de 25 mil euros em termos de valor de aquisição. Se for uma viatura 100% elétrica, o limite é, em termos de valor de aquisição, para a aceitação fiscal da depreciação, o valor de aquisição, viaturas elétricas, 62.500 euros. Se for uma viatura híbrido plug-in, 50 mil euros. Nós estamos aqui perante uma viatura ligeira de passageiros a gasóleo, o seu limite fiscal é de 25 mil euros em termos de valor de aquisição. E significa que este valor de 10.500 euros foi calculado na base de 25% de 42 mil euros, é acima do limite máximo aceite no código do IRC. Então, nós aqui vamos ter que fazer o seguinte. Temos a chamada depreciação contabilística. Corresponde a 25% de 42 mil euros, ou seja, 10.500 euros. Aquela depreciação que entrou nos gastos via contabilidade. E depois temos a depreciação fiscal. A depreciação fiscal, no caso de uma viatura ligeira de passageiros a gasóleo, o valor de aquisição máximo permitido é de 25 mil euros. O que vezes 25% dá 6.250 euros. Esta é a depreciação fiscal, o máximo, o limite máximo que é aceite fiscalmente. A verdade é que nós ultrapassamos o limite, não é? Contabilizamos 10.500 quando o limite fiscal é somente 6.250. O valor dá 4.250. É a chamada diferença. Quando se ultrapassa um limite, ou seja, quando o gasto da contabilidade é superior ao encargo efetivamente dedutível em termos fiscais, nós vamos ter que, na declaração modelo 22, a declaração de rendimentos, declaração modelo 22, acrescer essa diferença. Este valor é um valor que se traduz num ajustamento fiscal a acrescer. Isto vai ser no quadro 07, campo 719, da declaração modelo 22. Este é o valor que vai acrescer. Vai acrescer porque o resultado tem que ser corrigido. É que o resultado contabilístico da empresa vai ser agravado
em 4.250 euros, de forma a formar o chamado resultado fiscal. Porque é sobre o resultado fiscal, quando o lucro tributável, que se aplicará a taxa de IRC e não sobre o resultado contabilístico. O resultado contabilístico ele tem que ser corrigido em termos de ajustamentos fiscais a acrescer ou ajustamentos fiscais a deduzir para se formar o tal resultado fiscal, que quando positivo se traduz em lucro tributável ou quando negativo se traduz em prejuízo fiscal. Então temos em primeiro lugar esta correção a fazer. Mas não é só isto. A questão desta viatura, em termos das suas implicações fiscais, vai para além do ajustamento fiscal a acrescer. É que estabelece o artigo 88 do Código do IRC, e agora vamos ao artigo 88 do Código do IRC, as chamadas tributações autónomas. As viaturas produzem encargos. E o artigo 88 do Código do IRC, no seu número 3, estabelece que são tributados autonomamente os encargos efetuados ou suportados por sujeitos passivos relativamente a viaturas ligeiras de passageiros e também viaturas ligeiras de mercadorias, mas estas viaturas de mercadorias são as da alínea B do número 1 do artigo 7º do Código do Imposto sobre Veículos, que corresponderá às seguintes taxas. 10% no caso de viaturas com custo de aquisição inferior a 27.500 euros. 27,5% viaturas com custo de aquisição igual ou superior a 27.500 euros, inferior a 35.000. E 35% no caso de viaturas com um custo de aquisição igual ou superior a 35.000 euros. Esta viatura tem um custo de aquisição de 42.000 euros. É uma viatura a gasóleo. Tem a tributação mais alta, ou seja, 35%. Este artigo 88 depois estabelece tributações autónomas mais baixas do que aquelas que eu agora referi para as viaturas plug-in e também para as viaturas a gás natural. Sendo que as viaturas elétricas, 100% elétricas, viaturas ligeiras de passageiros 100% elétricas, não estão aqui na alçada do artigo 88. Uma vantagem, as viaturas 100% elétricas não têm tributação autónoma. Além do seu valor de aquisição ser de 62.500 euros para efeitos da aceitação da depreciação anual, 25% vezes 62.500 euros, não tem tributação autónoma, o que é um ponto muito forte no âmbito da chamada fiscalidade verde para esse tipo de viaturas. Mas nós estamos aqui a tratar de uma outra viatura, que é uma viatura que não está sobre essa alçada da fiscalidade verde, obviamente, as viaturas a gasóleo. Esta viatura vai pagar uma tributação autónoma de 35%. E estes 35% vão incidir sobre todos os encargos que foram registados em gastos, reconhecidos como gastos, ao longo do período, incluindo a própria depreciação do período. E essa depreciação do período, segundo a autoridade tributária, é a contabilística, ou seja, 10.500 euros. Não é a fiscal, é a contabilística. O que vai aqui ter um problema de dupla tributação, mas é mesmo assim. Somando os valores, temos 800, mais 1.800, mais 700, mais 232, mais 10.500. São 14.032 euros de encargos
que multiplicados por 35% dá 4.911,20. Estas são as implicações fiscais que nós temos para esta viatura. Em primeiro lugar, a depreciação fiscal é inferior à depreciação contabilística. Ultrapassamos o limite fiscal, temos que fazer um ajustamento fiscal a crescer pela diferença. 4.250. A segunda consequência é que todos os encargos gerados por esta viatura vão pagar 35% de tributação autónoma em sede de IRC. Vamos agora analisar isto na perspectiva da declaração modelo 22. Então, na declaração modelo 22, eu vou registar estes dados da seguinte maneira. As correções fiscais a acrescer e a deduzir, os chamados ajustamentos fiscais, são realizados no quadro 07 da declaração modelo 22. Aqui encontramos as correções que nos permitem passar do resultado contabilístico ao resultado fiscal. Resultado fiscal que no final desta declaração pode ser a existência de um lucro tributável, quando positivo, ou eventualmente de um prejuízo para efeitos fiscais. A correção que nós vamos fazer é um ajustamento fiscal a acrescer, está no âmbito dos ajustamentos fiscais a acrescer. Existem as variações patrimoniais positivas e negativas, os ajustamentos fiscais a acrescer e também os ajustamentos fiscais a deduzir. No campo 719, como eu há bocado referi, temos as perdas por imparidade a ativos não correntes e as depreciações, ao abrigo do artigo 34, número 1, não aceitos como gastos. E conforme se podem recordar, 4.250 euros é o valor que não é aceito como gasto, é a chamada diferença entre a depreciação contabilística e a depreciação fiscal. Está aqui feita a correção. Isto significa que se a empresa tivesse, por exemplo, um resultado de 100.000 euros, agora com esta correção a crescer, passa a ter um resultado de 100.400, 100.000 ou 104.250. 104.250. Vai pagar, logicamente, mais imposto. Uma coisa seria pagar imposto sobre 100.000, outra coisa será pagar imposto sobre 104.250. É o efeito dos ajustamentos fiscais a crescer. Vão aumentar o lucro tributável. Seguidamente, vamos para as tributações autónomas. Começamos no quadro 13 e vamos declarar no quadro 13 o valor dos encargos que estão sujeitos à tributação autónoma. Estes são os vários encargos sobre os quais incide a tributação autónoma, ou as taxas, e aqui, nos encargos com viaturas ligeiras de passageiros e de mercadorias, com um custo de aquisição acima de 35.000 euros, artigo 88, número 3, a linha C, cá temos os 14.032. Seguro, a depreciação contabilística, os combustíveis, o IUC, enfim, tudo aquilo que a empresa registou nos encargos relacionados com esta viatura. É o valor que se coloca no campo 428. Quadro 13, campo 428. Mas aqui declara-se o valor dos encargos. Agora, aquilo que vamos pagar de tributação autónoma será 35% sobre este valor. E 35% sobre este valor, que deu 4.911,20, é declarado no quadro 10, no cálculo do imposto. E no quadro 10, que é onde se faz o cálculo do imposto e se aplicam as taxas de IRC, as derramas e por aí fora, temos no campo 365 a inclusão das tributações autónomas. Tudo o que é tributação autónoma vai para o campo 365. E aqui foi 4.911,20. Este é o valor
de IRC a pagar. Claro que a empresa vai pagar a componente da sua coleta, que será calculada depois do lucro tributável e da aplicação das taxas, eventualmente a derrama municipal, também a considerar, e as tributações autónomas formarão depois o valor a pagar. Entre outras componentes, dependerá agora da empresa. Bom, eu como só coloquei aqui a tributação autónoma, tenho já a pagar o valor correspondente, mas vão existir mais valores, como eu acabei de explicar. Bom, em termos da declaração modelo 22, estas são as consequências. Agora vamos ao sistema informático e vamos passar aqui ao registro contabilístico, ao reconhecimento contabilístico desta operação. Então aqui, em novo lançamento, eu faria o seguinte. As depreciações do período registam-se no chamado mês 13, que é o mês final, um mês dedicado ao encerramento anual das contas. As depreciações não são obrigatoriamente registadas no final do período. As empresas podem fazer reconhecimento de depreciações mês a mês, trimestre a trimestre, enfim, a empresa define a periodicidade. A maioria das empresas utiliza uma vez por ano e faz este reconhecimento no final de cada ano, e o sistema informático considera o chamado mês 13 para este tipo de lançamentos finais. Temos então o mês 13, movimentos do mês 13, o mês 13, mas isto é sempre obviamente na data real, a data real é dezembro. Depois o tipo de lançamento são as chamadas depreciações. Aqui eu na descrição vou escrever depreciação do período. E agora vamos ao tipo de documento, em que nós no sistema informático temos um documento específico para as depreciações. Trata-se do documento tipo 53. É um documento interno da contabilidade. Eu vou-lhe dar o número 1. E agora vamos às contas. Eu sei que vou utilizar uma conta de gastos, que é a conta 64. Vamos abrir aqui o plano de contas. Já está posicionado na conta 64. E este plano de contas que nós temos no sistema informático é um plano em que as contas de movimento estão mais detalhadas do que o plano da Portaria 218/2015, como é perfeitamente normal, porque estes planos depois a nível informático e do ponto de vista profissional, nós abrimos subcontas e contas de movimento. E aqui temos a depreciação para o equipamento de transporte. Vai ser a conta 64 depreciações e depois o equipamento de transporte, a conta 6424, e como estamos a falar de equipamento de transporte ligeiros, será a conta 64241, a chamada conta de movimento. A depreciação é a contabilística, 10.500, sabendo eu que só vão aceitar 6.250 em termos fiscais, mas na contabilidade nós registamos os valores pela totalidade, pois na declaração modelo 22 fazemos então as tais correções fiscais. E agora a conta de balanço, a conta 438, a tal contraconta, que é uma conta de ativo, mas que reduz o ativo, as depreciações do período, e estas concretamente são as chamadas depreciações acumuladas, e vai registar aqui no equipamento de transporte a depreciação dos ligeiros. E temos a conta 43841, exatamente a mesma terminação da conta de gastos. Partidas dobradas, o somatório dos débitos é igual ao somatório dos créditos. E, portanto, vamos então colocar aqui, fazer 10.500 a débito, 10.500 a crédito, partidas dobradas. O lançamento pode ser então confirmado. Este seria então o lançamento a nível informático, no sistema informático.
que nós utilizamos nos cursos para executar a contabilidade da empresa, desde a abertura ao trabalho corrente, do dia a dia, até ao encerramento das contas e passando pelas várias implicações fiscais que a empresa vai tendo ao longo do ano, a produção de toda a documentação para efeitos fiscais, bem como depois a emissão dos balancetes e a elaboração das demonstrações financeiras. Fica então feita assim uma análise, um exemplo sobre a depreciação do período de um ativo fixo tangível pelo método da linha reta. Muito obrigado por ter assistido a este vídeo. Até uma próxima oportunidade.